Traída pelo amor de sua vida aos 16 anos, o que fez com que ela fugisse de casa, o gosto de Amber Daniels pelos homens não melhorou com o tempo. Com um divórcio amargo, ela volta para casa para apoiar as irmãs e a mãe, que está morrendo. Demora apenas um dia para que ela se encontre em problemas com os lobisomens locais e seja resgatada por sua paixão de infância. Um olhar quente e a dor retorna, ofuscada apenas pelo desejo. Mas Amber é mais velha, mais sábia e não quer se queimar mais uma vez. Desmond Nightwind era um jovem revoltado na noite em que seu mundo explodiu e ele perdeu sua companheira. Agora, como o alfa do bando, ele não é mais um adolescente inexperiente, mas ainda está totalmente desesperado para o retorno de Amber a Hollowwood Monte. Ele a perdeu uma vez. Nenhuma qualidade de políticas, reflitos familiares ou obrigações alfa o farão deixá-la ir pela segunda vez. Ele fará o que for preciso para reivindicar e proteger sua companheira humana, até lutar contra lobos vizinhos que usarão qualquer coisa à sua disposição para iniciar uma guerra. Eles não lutam em forma justa, e nem Desmond. Prólogo. O passado. Foi o som que chamou Amber Daniels de seu esconderijo embaixo das raízes maciças de uma árvore perto de sua casa. Não o barulho alto dos freios, mas o terrível baque a seguir. Em segundos, os pneus guincharam novamente e o motor rugiu mais alto antes que o carro acelerasse. Amber colocou a boneca cuidadosamente no suéter para evitar que Molly se sujasse e saiu de seu lugar secreto. Ela lançou olhares de medo ao redor para se certificar de que seu padrasto não estava à vista e rastejou em direção à estrada da floresta. Estava vazia, como sempre, mas um ruído suave a fez afastar-se da rua e procurar através do mato grosso ao lado. Ela viu instantaneamente o filhote deitado ali, ofegando pesadamente. Seu pelo preto parecia molhado e ela sabia, mesmo aos 6 anos de idade, que havia acontecido. Ele foi atingido por um carro e ela percebeu que ele estava muito ferido. A pessoa apenas deu-o fora e deixou-o para morrer. « Oh, não! » ela sussurrou. Ela não sabia porque sabia que era um filhote de cachorro quando esse cachorro preto era facilmente tão grande quanto um cão de caça. Ele tinha patas enormes, como se não tivesse crescido o suficiente, para elas ainda, e parecia bonito, como um filhote de cachorro, que a fez querer alcançá-lo e tocá-lo. Ele choramingou novamente e levantou a cabeça. Grandes, brilhantes olhos azuis se prenderam nela. Ela avançou e caiu de joelhos ao lado dele, sabendo que era uma má ideia abordar um cachorro selvagem. Amber decidiu que estava tudo bem para os filhotes. « Estou com você, » ela cantou baixinho, sabendo que ele provavelmente morreria por causa do sangramento. Ela estendeu a mão e gentilmente tocou a perna de trás, que não parecia machucada. Ela passou as pontas dos dedos pelo macio pelo preto, esperando acalmá-lo. « Não tenha medo. Eu nunca machucaria você. » Lágrimas brotaram em seus olhos, cegando-a quando o filhote abaixou a cabeça e soltou outro gemido de dor. Ela se aproximou para acariciar a cabeça dele, mas tendo a certeza de ter cuidado com as mandíbulas grandes dele. Ela sabia agora porque esse filhote era tão grande. Ele não era um cachorro, mas um lobo. Ela viu os lobos selvagens saírem da floresta algumas vezes. Geralmente, o padrasto dela disparava uma de suas espingardas para assustá-los, murmurando sobre o quão perigoso eles eram, mas esse não parecia mal. O olhar dela permaneceu do lado dele, quando viu como a respiração dele se tornava difícil. « Não poderia chamar minha mãe. » Ela acariciou o topo da cabeça dele. « Talvez ela possa ajudar. Eu não quero que você morra. Ela é adulta e provavelmente sabe o que fazer para salvá-lo. » Aconteceu rápido. O grosso pelo preto em sua cabeça se transformou em algo mais fino e mais sedoso. O corpo do filhote mudou. Seu pelo recuou.
Em alguns instantes, um garoto estava deitado de lado nu e coberto de sangue na região dos quadris e costelas. Não, ela sussurrou. Por favor, eu vou me curar. A boca de Amber se abriu, mas nada saiu. O garoto parecia ter cerca de 9 anos de idade. Ele virou a cabeça para olhá-la e seus olhos eram o mesmo azul deslumbrante do ser humano, como eram da forma de lobo. Os dedos dela estavam enrolados no cabelo dele, na altura dos ombros. Ela nunca viu um garoto com cabelo tão comprido, mas também nunca viu um lobo se transformar em um garoto. Por favor, não conte a ninguém, ele murmurou quando Amber tentava encontrar a voz dela. Eles vão me matar ou me trancar dentro de uma gaiola para me estudar. Ela sabia que ele lhe dizia a verdade, que ele era diferente e não queria que ninguém a machucasse. Você precisa de ajuda, ela finalmente sussurrou. Eu sou diferente de você, eu vou me curar, eu só preciso de tempo. Você tem certeza? Ela duvidou quando seu olhar disparou para o sangue ao lado dele. Tenho certeza, ele parecia confiante, apesar de tremer de dor em sua voz. Por favor, não conte a ninguém. Ela olhou de volta para o rosto dele, hipnotizada por aqueles olhos intensos. Eu juro que não vou. O que eu posso fazer? Eu tenho água. Hã? A voz masculina veio da floresta atrás dela. O medo se espalhou por ela, e ela percebeu pela expressão no rosto do garoto ferido que ele também estava assustado. Amber mordeu o lábio. Esse é meu padrasto. Ele não pode te encontrar. Se eu ajudar, você acha que pode andar para lá? Ela apontou para a árvore. Eu tenho um esconderijo. Ele não vai nos encontrar lá. Ele ainda não me encontrou. O garoto deixou ajudá-lo e se levantou apoiando-se nela, mantendo o lado machucado longe dela. Ele era realmente pesado e muito mais alto do que ela. Ele mancou e isso os desacelerou, mas eles alcançaram a árvore moribunda. Bem ali, ela apontou para seu esconderijo. Há um grande buraco escondido entre as raízes e eu cavo o espaço debaixo dele, desde que era pequena. Os arbustos na frente o mantêm escondido. Tem água e algumas das minhas coisas lá dentro. Ele não nos encontrará. Ams, onde diabos você está? Seu padrasto parecia mais perto, mais alto e mais irritado. Eu não tenho o dia todo para te procurar, sua idiota. Amber contornou o arbusto, expondo o buraco entre as raízes e o ajudou a engatinhar para dentro. Depois que ela se sentou, ela se virou para encarar o garoto que estava enrolado em um lado novamente. Ela evitou olhar para o corpo dele o máximo que pôde, pois não queria envergonhá-lo. Ela ficaria tão assustada se ela se encontrasse nua na frente de um estranho. Ela usou um cobertor para cobri-lo da coxa ao quadril, escondendo as costas dele. Então pegou o suéter de canto e enrolou para colocar sob a cabeça dele. Ah, sua pequena dor na bunda! Onde diabos você está? O garoto lobo olhou para ela, olhos quase brilhando demais na semi-escuridão, mas agora ele parecia mais curioso do que assustado. Seu nome é Ams? Amber, disse ela automaticamente, como se estivesse na escola. Qual é o seu nome? Desmond. Mas, ele engoliu em seco. Meus amigos me chamam de Des. Ela derramou um pouco de água em uma das xícaras de chá, com os quais brincou, e segurou-o nos lábios dele. Ele bebeu e depois deitou a cabeça. Ela hesitou antes de passar os dedos pelos cabelos longos e sedosos novamente. Às vezes, quando ela estava doente, sua mãe fazia isso por ela, e isso a fazia se sentir um pouco melhor. Porra, eu vou esfolar a sua bunda se você não sair! A voz do padrasto veio de mais longe. Não me teste, pirralha. Isso fará com que a surra de cinta que você ganhou na semana passada pareça um tapinha. Desmond olhou preocupado para a abertura coberta de seu esconderijo. Você deve ir antes que ele chame a polícia e eles procurem você. Ela balançou a cabeça. Ele não fará isso.
Ele cultiva plantas das quais não devo contar a ninguém e a polícia encontraria elas. Eu me escondo muito mais. Vou para casa quando ele estiver sóbrio. O garoto franziu a testa. Sóbrio? Ele bebe. Ela olhou para longe dele, sentindo-se envergonhada. Eu quebrei algo e ele está bravo. Ficarei aqui até esta noite e ele esquecerá na manhã. Ele geralmente faz. Eles se entreolharam antes de Desmond avisá-la. Se você contar a alguém o que viu, eles vão me caçar. Ela parou de passar os dedos pelos cabelos dele. Eu dou a você minha promessa final de dedinho que nunca vou contar a ninguém em toda a minha vida sobre você, Des. Não quero que ninguém te machuque. Você é legal. Eu só preciso descansar. Eu vou melhorar. Fique comigo. Desmond relaxou e fechou os olhos. Fale comigo. Ela acariciou seu cabelo novamente. Em que série você está? Série? Seu tom era mais pesado, como se ele estivesse caindo no sono. Na escola. Quantos anos você tem? 6. Ele puxou o cobertor com mais força ao redor dele. Sem escola, mas temos aulas. Aulas de caça. Aulas de rastreamento. Amber achou que ele fosse muito mais velho, com 9 anos, mas saber que ele tinha a idade dela era legal, porque ela não tinha nenhum amigo da escola, mesmo que ele fosse o maior garoto de 6 anos que ela já conheceu. Ela ainda gostava dele. Pena que ele não podia ir à escola com ela, porque ele parecia morar nas proximidades. Você não estuda matemática? Amber estava com ciúmes. Ou leitura? Minha mãe nos ensina matemática. Ela nos faz ler também. Desmond não parecia muito empolgado com isso. Os filhotes de cachorros de Goodwin não precisam ler, mas os Nightwind fazem. O tempo todo, todos os dias. Eles tiram sarro de nós. As crianças também tiram sarro de mim. Ela admitiu baixinho, mas não tinha certeza se ele a ouviu porque sua mão caiu ao seu lado. Amber sentiu seu peito. Ele ainda estava respirando. Desmond dormiu. Ficou mais escuro, mais frio, e Amber se encolheu contra ele para se aquecer. Ela temeu que ele estivesse com febre quando percebeu quão quente a pele dele se encontrava a dela. Ela não tinha amigos. Talvez ele pudesse ficar com ela, e ela pudesse roubar comida para ele, e ele poderia começar a ir para a escola real para ficar longe das crianças más que o provocavam. Ela adormeceu e descobriu na manhã seguinte, quando ela acordou, que ele se foi. Ela estava sozinha de novo. 2 dias depois, completamente curado, o enorme filhote de lobo preto e olhos azuis apareceu para brincar com ela. Ela nunca contou a ninguém sobre Desmond. Quase 10 anos depois. Amber! Ela se encolheu, aconchegando-se no pequeno espaço escondido entre as enormes raízes das árvores. Eles haviam trabalhado para expandir seu esconderijo ao longo dos anos, escavando mais, mas ainda era um pouco pequeno demais. Seus longos cabelos loiros caíram sobre o rosto quando ela abaixou a cabeça. Em segundos, os arbustos farfalharam e Desmond subiu no espaço apertado. Ele bateu no ombro dela em um gesto brincalhão como um lobo. Ela estremeceu, mas mordeu os lábios, em vez de deixá-lo saber como ela estava dolorida. Oi? Ela se recusou a olhar para ele. Desculpe o atraso, ele estendeu o punhado de flores silvestres. Você está louca? Não, elas são lindas. Ela pegou um buquê com a mão boa e cheirou elas. Ela gostava dos pequenos presentes da natureza que Desmond sempre trazia. Obrigada. Eu não posso ficar muito tempo, ele suspirou. É meu aniversário. Eu sei. Ela largou as flores, colocou a mão no colo e levantou o presente que havia embrulhado para ele. Você realmente achou que eu esqueceria que você está fazendo 16 anos? Um presente? Ele parecia atordoado. Você não precisa fazer isso. Ela olhou para ele na luz fraca brilhando, entre os fios dos cabelos atrás dos quais ela estava se escondendo. Eu sei que você disse que estaria muito ocupado hoje, mas estou feliz que você tenha conseguido. Ele estendeu a mão e apertou a mão dela.
Eu sempre mantenho minhas promessas para você. Eu sei que você mantém. Amber olhou para a mão pequena na mão maior e seu coração doeu. Ela não tinha certeza de quanto isso aconteceu, mas Desmond havia se tornado tudo para ela. Ele era a única luz brilhante em sua vida sombria, mas ela não o ouvia muito. Ele disse que seu povo, aqueles iguais a ele, não permitiam que ele estivesse perto de humanos completos. Ele raramente tinha chance de se esgueirar para vê-la. Agora que era mais velho e eles haviam lhe dado mais deveres após a morte do pai, eu queria fazer um bolo para você, mas... Está tudo bem. Ele rasgou a embalagem e depois parou encarando o presente dela. Ah, não posso aceitar isso. É muito. Um garoto humano poderia pensar que o presente era estúpido, mas Desmond era diferente. Ela teve a impressão de que, assim como sua família, o povo dele não tinha muito, ou mais provavelmente não precisava de muito. Ele nunca se interessou pelas últimos videogames ou carros legais, como os meninos com quem ela estudava. Ela mordeu o lábio novamente. Você não pode recusar um presente que eu fiz para você. Você é tão talentosa. Ele acariciou a delicada escultura de um lobo que parecia incrivelmente semelhante a Desmond em sua forma alterada. Isso deve ter levado semanas para você fazer. Meses, mas ela não o corrigiu. Foi a melhor peça que ela já criou e custou a ela mais do que o seu tempo. O padrasto o encontrara e queria vendê-lo em uma das lojas da cidade por bebida. Quando ela o pegou de volta, ele começou a espancá-la, tentando arrancá-lo de seus dedos, porque ela se recusou a deixar que ele o tirasse. Ela tinha hematomas, mas escapou com o lobo de Desmond. É de um pedaço de raiz desta árvore, para torná-la ainda mais especial. Desmond pegou a mão dela, pegou-a e levou-a aos dedos e aos lábios dele. Ele deu um beijo ali. Obrigado. Eu queria que você tivesse algo para lembrá-lo de mim quando estiverem separados. Você está sempre comigo em meus pensamentos. A voz dele ficou um pouco rouca, desumanamente, e ela notou que isso começou a acontecer com mais frequência nos últimos meses. Ele fechou os olhos e admitiu: Eu penso em você o tempo todo. Ela sorriu com o coração quente. Eu gostaria que você tivesse permissão para ir à cidade para que eu pudesse encontrar você acidentalmente às vezes. Não temos permissão para nos misturar com humanos. Permitimos que alguns morem perto da nossa terra para nos manter escondidos das grandes construtoras, mas não devemos conversar com eles. Eu sei. Ela tentou não reclamar. Ela nunca diria a ele como sua vida era realmente sombria, mas não pôde deixar de confessar. Eu sinto sua falta. Quando você atingir a maturidade, ele fez uma pausa como se estivesse dito algo que não deveria. Os batimentos cardíacos de ambos aceleraram. Ela sabia que a palavra de Desmond falava era traduzida com a idade adulta. Sim? Ele apertou sua mão grande sobre a dela. Eu quero você, Amber. Ele disse em um rosnado, sua voz caindo em um tom profundo e rouco que enviou um arrepio sobre seu corpo. Não consigo parar de pensar nisso. Ela se virou para ele, esquecendo por que ela estava escondendo sua bochecha. Como? Desmond soltou a mão dela e, de repente, colocou o rosto em suas mãos calejadas. Ela olhou nos olhos surpreendentes dele, surpresa ao ver a fúria refletida nas esferas de safira. Até a forma dele mudou, fisicamente, fazendo-o parecer mais animalesco, apesar de estar em forma humana. Quem fez isso com você? Ela piscou para conter as lágrimas, porque os machucados não eram novos. O resto, no entanto. Como você me quer, Des? Você está falando de sexo? Ele a estudou, seus olhos ainda fazendo parecer primitivo, sua voz completamente desumana enquanto exigia. Quem bateu em você, Amber? Seu padrasto? Vou despedaçá-lo por tocar na minha companheira. A companheira dele. Essas palavras dispararam direto para o coração dela. Você está me pedindo em casamento para casar com você?
O peito de Desmond subiu e desceu, com respirações duras e ofegantes, quando ele perguntou novamente: Foi ele quem bateu em você? Ela estendeu a mão, estremecendo quando moveu o ombro e agarrou a mão dele com a dela. Estou bem, eu tropecei. Ela mentiu. Eu não queria estragar seu aniversário deixando você me ver assim. Não proteja. Seus olhos mudaram ainda mais enquanto ele falava e seus dentes caninos cresceram mais em sua boca. Ele não merece isso. Você está perdendo o seu rosto humano. Ele tem sorte de eu ainda ter um rosto humano. Sua voz ainda era um grunhido de fúria. Eu deveria rasgar sua garganta agora. Se ele fosse um dos meus, ele já estaria morto. Não gosto de homens que abusam de mulheres, principalmente da minha mulher. Ninguém está autorizado a machucar você, Amber. Você é a única parte boa da minha vida. Eu mataria por você em um piscar de olhos. Ela não tinha medo da confissão. Amber sabia que Desmond não a machucaria, mas ainda, apesar das evidências ao contrário, ela sabia que ele era bom, embora outros pudessem pensar que ela era louca por achar isso. Ele fazia um monte de ameaças violentas, especialmente quando ficava com raiva, e perdia o controle de suas feições, mas na verdade ele não o mataria, mesmo se ele fosse parte animal. Ele nunca disse a palavra, mas ela sabia que ele era um lobisomem, aquelas criaturas místicas que não deveriam existir. Mas Desmond era surpreendentemente real para ela. Ele era a única coisa em que ela podia confiar como decente e boa. Então, ela não o questionou. Ela sabia que ele não tinha permissão para contar nada aos humanos e o respeitava o suficiente para deixar isso para lá. Ela acariciou seu rosto, esperando acalmá-lo. Você está me pedindo para casar com você quando atingirmos 18 anos? Ele assentiu, embora sua respiração ainda estivesse difícil. Sim. Sim? Ela sorriu esperançosa. Desmond estendeu a mão para ela, acariciando sua bochecha mais uma vez. Gostaria de poder levá-la comigo agora, mas não posso até você completar 18 anos. Eles procurariam por você e meu povo não vai permitir que eu a esconda até que você esteja totalmente madura pelos padrões do seu mundo. Eu te amo, Des. Ela confessou enquanto lágrimas rolavam por suas bochechas devido ao ataque de emoção. Mas não tinha certeza de que você se sentia da mesma maneira por mim. Você nunca tentou me beijar. Eu queria, mas meu povo não é bom em restringir nossos instintos. Ele deslizou a mão da bochecha para a garganta e, em seguida, passou o dedo pela curva desta. Desmond acariciou seu ponto de pulso quando o olhar dele caiu mais baixo, para o corte em V de sua blusa. Suas pupilas ainda estavam dilatadas e com aparência selvagem, mas ela sabia que ele estava se sentindo primal por um motivo diferente, sua voz ainda mais rouca. Só não posso arriscar até que você esteja pronta para acasalar. Tudo em mim quer você. Todos os lados. Você foi o maior teste do meu controle. Você me fez mais forte do que nunca pensei que eu poderia ser. Ela riu. Realmente? Você não tem ideia, anjo. Desmond gemeu e a soltou para desviar o olhar, como se estivesse tentando reunir suas forças. Eu sofro por você até doer. Em 1 ano e meio, no seu aniversário, irei buscá-la e levá-la para nossa casa. Uma excitação calorosa e esperançosa se espalhou por ela, de uma maneira que era ao mesmo tempo estranha e totalmente viciante. Isso é incrível, eu gostaria de poder ver onde você mora. Não. Agora é muito perigoso levá-la ao território da matilha e não arriscarei sua vida. Ele parecia genuinamente arrependido por desapontá-la. Eu disse a você que meu povo te machucaria se soubesse sobre o nosso relacionamento, exatamente como seu povo me machucaria. Quando finalmente acasalarmos, meu povo aceitará você. É uma lei natural. Uma vez que você amadurecer em seu mundo, nossos líderes
Mesmo os corruptos serão forçados a obedecer a qualquer lei governada pela natureza. Nós apenas temos que esperar um pouco mais. Minha mãe era como você antes de conhecer meu pai, e meu povo a amava. Prometo que, uma vez que você tenha 18 anos, podemos ficar juntos todos os dias. Eu nem sei o que você é, disse ela hesitante, porque não sabia que a mãe dele era humana, ou costumava ser. Ele ergueu uma sobrancelha escura para ela. Isso importa? Um rótulo vai mudar o que você sente por mim? Sobre nós? Não. Amber balançou a cabeça. Eu te amo, seja o que for. Eu ainda amo você. Ele assentiu antes de estremecer de decepção. Eu tenho que ir. Tão cedo? Ela odiava quando ele saía. Dizer adeus era uma tortura. Você acabou de chegar aqui. Eu sei, mas eles estão tendo uma cerimônia especial no meu aniversário. Ele não parecia muito animado com isso. Eu tenho que estar lá antes de o sol se ponha. Que tipo de cerimônia? Eu não sei. Foi mantido em segredo. Ele evitou olhá-la, como se de repente estivesse desconfortável. Sou um pouco diferente da maioria do seu povo. Como? Amber deu a ele o seu melhor olhar suplicante e golpeou os cílios, sabendo como ele reagiria. Você pode pelo menos responder a isso? Tudo bem. Ele riu, fazendo Amber se sentir confiante quando disse a ela: Meu pai era um alfa e eu sou seu único filhote. O alfa atual quer a minha lealdade para que se mantenha a paz. E eu tenho muitas boas razões para resistir a dar a ele. Então, provavelmente, tem algo a ver com isso. Ela olhou para o ombro largo de Desmond. Ele tinha pouco mais de 1,83 m e facilmente ultrapassava 200 quilos de homem musculoso e de ombros largos. Ela pensou que ele estava algumas séries à frente dela quando se conheceram, mas ele apenas era um garoto muito grande. Era difícil aceitar que ele ainda não havia crescido, pois era obviamente o que ele queria dizer com respeito à maturidade. Você pode fugir antes do final do mês desta vez? Vou tentar. Ele fez uma pausa, ainda parecendo infeliz. O Alfa mantém seus homens vigiando-me. Eu tinha que perder 5 outros lobos na floresta para chegar até você. Onde quer que eu vá, eles tentam me seguir. Amber hesitou e depois se inclinou para a frente. Ela roubou um beijo, mas foi inocente, apenas os lábios roçando sua bochecha quente. Feliz aniversário dessa. Ele fechou os olhos, inalando o perfume dela e rosnou suavemente. Muito perto. Você sempre diz isso. Ela se afastou, mesmo que tudo nela protestasse. Quando éramos criança, você costumava me deixar escalar em cima de você e costumava me deixar enrolar com você também. Quando éramos criança, eu não tinha os fortes desejos que tenho agora. Seus olhos azuis visivelmente escureceram. Você não gostaria de me abraçar se soubesse o que eu queria fazer com você. Eu sei sobre sexo, Des. Ele rosnou novamente e a raiva subitamente aumentou suas feições. Algum macho tocou você? Não. O único que eu quero é você. Mas temos televisão. Ela encolheu os ombros, sentindo suas bochechas esquentarem, com o rosnado baixo e de possessividade em sua voz antes de acrescentar. E eu li livros. Nunca toquei em uma fêmea porque só quero você. Seu corpo relaxou, como se o pensamento fosse suficiente para acalmar seu lado selvagem. Você me promete o mesmo? Você vai se guardar para mim? Amber deu um sorriso para ele. Sim. Desmond deu um suspiro profundo e pesado de alívio e sorriu de volta para ela. Eu amo meu presente. Ele embalou a madeira esculpida na palma da mão. Eu tenho que ir, o sol está se pondo e eu tenho quilômetros para correr. Ela sentiu. Vá! Ele saiu tão rápido quanto chegou. Ela esperou cerca de 5 minutos e depois caminhou até árvores do outro lado da estrada velha. As roupas descartadas de Desmond estavam lá, como sempre, mas a escultura não estava no chão.
Ela sorriu e torceu para que os dentes do lobo dele não danificassem a madeira quando ele corresse para casa. Ela se curvou, dobrou as calças e a camisa e depois devolveu às roupas dele a bolsa que ela usava para protegê-las na floresta. Ela moveu a pedra, escondeu a bolsa dentro do buraco que cavara e empurrou a pedra de volta no lugar. A próxima vez que ele viesse, eles estariam esperando por ele. Ela sorriu ao saber que Desmond queria se casar com ela. Assim que completasse 18 anos, começaria uma nova vida com ele. Isso era tudo o que ela sempre quis. Ela se virou e seu coração quase parou de terror quando se viu encarando 3 homens nus em pé, silenciosamente na floresta a menos de 3 metros dela. Eles não se pareciam com Desmond, com seu tom de pele mais claros e cabelos mais claros, mas ela sabia o que eram. Eles eram como Desmond. Ela engoliu em seco. O mais próximo dela fungou em uma careta e espreitou os olhos verdes para ela. Humana. Ele está brincando com ela? O da esquerda resmungou. Ela não tem cheiro dele. Albert vai querer vê-la. Ele quer saber quem ela é e o que Desmond estava fazendo com ela. Ela estava com problemas e Amber sabia disso. Ela não precisava de instintos animais para sentir o perigo. Seu coração batia forte quando ela decolou correndo pela estrada. Um deles a agarrou dolorosamente em volta da cintura antes de ela pudesse ir longe, levantando-a com um rosnado furioso. O som aterrorizou mais. Onde você pensa que vai, coelho? Os dentes afiados dele começaram a pele dela enquanto ele passava a boca sobre a garganta dela, a baba pingando dos lábios estreabertos. Pena que não podemos simplesmente matá-la agora. Depois de Albert terminar, digo para brincarmos com ela. Eu amo o sabor de sangue delas. É divertido vê-las morrer. Amber abriu a boca e gritou. Capítulo 1. O presente. 14 anos depois. Amber surtou para uma posição sentada na cama, ofegando. Demorou um pouco para ela perceber que estava segura. Mesmo depois disso, ela continuou respirando fundo, tentando diminuir a frequência cardíaca enquanto amaldiçoava a si mesma. Ela não tinha revivido aquele dia em anos. A porta do quarto se abriu, derramando luz no quarto quando a sua meia-irmã mais nova, Beatriz, entrou correndo. — Você está bem? — Merda, eu gritei, não foi? Ela sentiu. — O que foi isso? Você viu uma aranha? Eu odeio essas coisas. — Não, desculpe. Amber empurrou as cobertas. Eu tive um pesadelo. Bea deu um sorriso tenso. Deve ter sido épico. Sim, foi muito ruim. Amber acendeu a lâmpada da cabeceira e tomada a ciência do tempo. Como está a mãe? A enfermeira ainda está mantendo ela drogada. Bea abaixou a cabeça, parecendo mais oprimida e mais triste do que uma garotinha de 16 anos de idade deveria. Eu estava realmente prestes a acordar você. Acho que ela não passará desta noite. Dor atravessou Amber. Ela chegou no dia anterior ao lar de infância que jurou nunca voltar depois de receber a ligação informando que sua mãe havia sido enviada para a casa do hospital para morrer em sua própria cama. Amber apenas assentiu. Ok. Nós 3 vamos sentar com ela até o fim. Katy não está aqui. Bea fez uma pausa. Ela também não está atendendo o telefone. Eu sei onde ela está e eu liguei 1000 vezes, mas eles não a colocaram na linha. Apenas me disseram para mandar uma mensagem para ela. Como assim eles não a colocaram no telefone? Um rubor subiu nas bochechas de Bea. Ela está com T-Bern. O namorado dela fica por lá. E ele gosta quando ela está com ele. Ele provavelmente disse ao barman para me desligar para que ela não fosse embora. T-Barn? Não é esse bar na base da Willow Mountain? É onde ela fica. Ela não tem 21 anos ainda.
Bea encolheu os ombros. Eles não se importam. O que você quer dizer com isso? Eles não estão preocupados com a licença de bebida deles? Não. Bea bufou como se a ideia fosse ridícula. Se Rony estivesse no trabalho, ela expulsaria Kate como costumava fazer. Mas é sua noite de folga. Eu tenho o número pessoal dela e enviei uma mensagem para ela, mas ela não respondeu. Ela provavelmente saiu para um encontro ou algo assim. Vou ligar para o bar. O barman ficou doente de mim e tirou o telefone do gancho. Até tentei a operadora e ela confirmou. As lágrimas encheram os olhos de Bea. Katin não estará aqui quando a mãe morrer e nunca se perdoará. Eu vou buscá-la. Bea hesitou. O quê? Amber caminhou até uma mala aberta, colocando uma cadeira e pegou um par de jeans. É uma espécie de lugar difícil. Há muitos motociclistas lá. Então, Katy definitivamente não tem nenhum negócio em estar lá às 11 horas da noite ou a qualquer momento para este assunto. Mamãe permitia isso? Sim, mas você sabe o quão ruim a mãe estava bebendo. Na verdade, não. Depois que papai se mudou e se envolveu com essa nova mulher, bem, beber foi tudo o que ela fez. Ela realmente não se importa com o que fazíamos desde que ela bebesse. A raiva ferveu sobre a pele de Amber, fazendo seu rosto ficar vermelho. Ela tirou a camisola e se vestiu rapidamente. Eu vou pegar Katy. Lembro-me de como chegar ao bar. Seu pai costumava ficar chapado lá por vezes e precisávamos ir buscá-lo. É difícil. Bea parecia sábia demais para um adolescente. Quero dizer, alguns dos homens que ficam lá são criminosos. De verdade. Passei 8 anos casada com Jeff. Ela sorriu. Confie em mim. Eu sei tudo sobre esses tipos. Ele apresentou você a seus clientes? Ela encolheu os ombros enquanto calçava um par de saltos para dar altura e esperançosamente se tornar um pouco mais intimidadora. Socializar com os clientes faz parte da vida de um advogado de defesa. Às vezes tínhamos festas e eu tinha que conhecer alguns dos homens que ele representava. Era meu dever entretê-los. Eu realmente odiava Jeff. Ele tratava você como se você fosse escrava dele em vez de sua esposa. Amber pegou sua bolsa, encontrou os olhos de sua irmã mais nova. Todos nós cometemos erros. Eu pensei que ele era alguém que ele nunca poderia ser, e ele pensou que eu iria tolerar qualquer coisa que ele fizesse. Ainda assim, estou feliz por você ter ferrado com ele no acordo de divórcio. O juiz que presidiu o nosso caso não se sentiu muito generoso com ele quando se descobriu que ele tinha 4 namoradas que ele sustentava nas chamadas propriedades de aluguel. Você nunca suspeitou? Ele trabalhava o tempo todo. Eu acreditei nele, até descobrir que ele havia conseguido engravidar uma mulher. O bebê era dele? A dor ainda ardia no peito por causa da traição. Ele está pagando pensão alimentícia, então presumo que sim. Ele se recusou a me permitir ter um bebê. Ele continuou adiando e me cortando quando eu implorei para ele começar uma família. Mas então ele vai e bate em uma das suas secretárias jurídicas. Acho que ele fazia mais do que horas extras no escritório. Eu sinto muito, disse Bea sinceramente, e realmente não acho que seja uma boa ideia você ir ao T. Barnes. Amber deu de ombros. Passei o estágio da dor e da raiva com Jeff. Agora estou no estágio tão acabando. Bom momento. Eu posso lidar com alguns punks da cidade pequena. Eu moro em Los Angeles há 14 anos. Ok. Bea parecia menos do que certa. Por favor, tenha cuidado, Amber. Lembre-se de que se eles agem e parecem maus, eles são maus. Então fique longe. 15 minutos depois, Amber entrou no estacionamento do T. Barnes. Ela olhou para as motocicletas, caminhões modificados e núcleos cars ao seu redor. Ela suspirou alto
e desatou o cinto de segurança. Então ela se inclinou sobre o console central e abriu o porta-luvas. Ela colocou os dedos em volta do bastão, endireitou-se, respirando fundo, e depois saiu do carro. Katy, de 20 anos, estava naquele bar, e a fúria percorreu por Amber, fazendo com que ela encontrasse a coragem de marchar para o grande prédio antigo. A música bateu alto quando ela entrou e deixou o olhar varrer a sala. À esquerda havia um bar sendo atendido por um homem de cabelos compridos em uma regata, mostrando tatuagens dos 2 braços. Ele olhou para cima e seus olhares travaram. Ela franziu o senho para ele. Então sua atenção seguiu em frente. As mesas estavam cheias principalmente de homens. O código de vestimenta parecia ser jeans, camiseta e jaqueta de couro. Ótimo, ela pensou. Um presunçoso bar de motoqueiros no meio do nada, no norte da Califórnia. Uma das mulheres dançando na frente da sua mesa chamou sua atenção, mas ela era mais velha, uma morena, e dificilmente não era sua meia-irmã bebê de Amber. A saia que a mulher usava subiu tão alto que a linha inferior de sua bunda mostrava, enquanto ela se mexia e se curvava enquanto se movia com a música de rock. Mais 2 mulheres estavam nos fundos, perto das mesas de sinuca. Uma terceira mulher estava presa atrás de um grande homem em uma camiseta preta de banda de metal. Amber não conseguiu vê-la, já que ela passou a ser fortemente beijada pelo seu parceiro. O homem enorme deixou cair o braço e estendeu a mão para pegar a bunda da mulher com saia jeans. Amber viu o cabelo loiro curto, e a raiva surgiu através dela quando disparou em direção à irmã. Um cara em uma mesa se levantou da cadeira e entrou no caminho dela. Ela congelou. Olhou para ele e de repente se sentiu minúscula em seus 1,62 m, no seu salto de 2 centímetros. Ele era um grande filho da puta, um homem musculoso com muitos pelos faciais. Ele sorriu. Olá, baby. Amber quase tropeçou para trás por causa do hálito encharcado de uísque. Desculpe-me, ela tentou contorná-lo, mas ele se moveu em seu caminho. Estou aqui por alguém. Ele a agarrou pelo braço. Eu sou alguém. Outro alguém, ela esclareceu com um olhar inexpressivo. Agora não seja uma vadia. Seu sorriso se alargou, exibindo dentes brancos e retos que eram surpreendentes, considerando o quão áspero ao redor das bordas o resto dele parecia. Ou seja, uma vadia, eu gosto delas. Os homens próximos riram, e Amber teve que se forçar a reprimir o medo. Ela ergueu o queixo, nivelando o olhar mais frio para ele, e puxou seu braço livre. Primeiro, odeio esse termo. É rude. Segundo, se você me tocar de novo, vai se arrepender. Agora, por favor, saia do meu caminho enquanto eu busco minha irmã. Ele inclinou a cabeça, encarando-a, e depois olhou por cima do ombro. Ele a encarou novamente. Quem é sua irmã? Katy. Os olhos dele se arregalaram e ele lentamente a examinou, desde os saltos altos que ela usava até seu rosto. Você herdou a beleza, ele sorriu. Ela foi tomada, mas você não. O garoto propaganda de motociclista a alcançou novamente. Amber levantou o braço, exibindo um pequeno cano em uma mão, e deu-lhe um olhar aguçado. Vê isso? É um bastão. Afaste-se e saia do meu caminho. Ele franziu a testa, mas deu um passo para trás. Ele se inclinou para a frente e cheirou o taco, curiosamente. O que era estranho, mas nada nele parecia normal, em primeiro lugar. Amber se moveu, indo rapidamente para o casal ainda se beijando no canto. Ela ficou chocada ao ver o cara levantar a irmã e prendê-la na parede antes de deslizar a mão entre os corpos deles. Katy! Sua irmã se sacudiu nos braços do homem e virou-se para Amber. A surpresa transformou os traços de Katy, instantaneamente, e sua boca ficou aberta em choque. Ams? O que diabo você está fazendo aqui? Parando, Amber lutou contra o desejo de gritar com a irmã por ter ficado com um cara em um bar na frente de uma plateia.
Ela se esforçou para lembrar que sua irmã tinha mais de 18 anos, uma adulta perfeitamente legal, mas seu temperamento ganhou. Você precisa voltar para casa agora. Mamãe deu uma guinada para pior. Amber se arrependeu de cuspir isso quando viu o rosto de sua irmã mais nova empalidecer. Me ponha para baixo, Mel. Katy empurrou seu peito. Eu tenho que ir. Não, você pode sair quando eu terminar. Eu estou duro e vou te foder. Ele realmente acabou de dizer isso da minha irmã? Sim, ele fez. A mente de Amber funcionou mais, sua boca não. Ela ficou atordoada, sem palavras. Katy se mexeu contra a parede e empurrou seu peito. Não na frente da minha irmã. Vamos, grandão. Eu voltarei. Você a ouviu. É a minha mãe. O grande idiota balançou a cabeça. Agora, foder primeiro. Então você pode ir. Katy mordeu o lábio e virou a cabeça enquanto a irmã. Vá para casa para sentar com a mamãe e eu estarei lá em breve. Você está brincando? Os olhos de Amber se arregalaram. Venha comigo agora. Eu não posso, prometi a Meryl um pouco do meu tempo. Eu estive ignorando ele. O coração de Amber quase parou. Ele está... Horror e pavor a inundou. Ele está pagando você? Não, Cat realmente parecia ofendida. Eu não sou uma prostituta. Como você pode pensar nisso? O homem que segurava sua irmã riu. Ela é minha, e, ao contrário do resto de sua espécie, ela não se importa com onde eu a fodo. Amber virou a cabeça, olhando para homens sorridentes ao redor deles, que insistiram a cena e desenrolar, como se fosse divertido. Ela olhou de volta para sua irmã e viu quanto o rosto de Katy estava mais pálido. Ela também viu culpa nos olhos de sua irmã. Katy. Ela fez uma pausa, controlando suas emoções conflitantes. Você é uma adulta. E estou tentando muito não surtar. Mas não vou embora daqui sem você. Ela olhou para o homem que prendia sua irmã. Por favor, abaixe minha irmã, ou forçarei você a fazê-lo. Ele riu, olhando para Katy. Eu gosto dela. Ela é engraçada. Seu sorriso morreu quando ele lançou um olhar para Amber. Eu vou foder sua irmãzinha na parede aqui e agora. Você parece um pouco púdica, então talvez você possa aprender algumas coisas quando me observar. Então talvez eu lhe dê a chance de mostrar a todos o que você aprendeu. O idiota foi até a boca de Katy e tentou beijá-la. A irmã o empurrou, virando a cabeça para evitar seus lábios dele, e Amber se moveu sem pensar. Aquele idiota se recusou a deixar sua irmã ir. Então ela pegou o taco de bilhar em uma mesa. Ela ouviu alguém gritar distante, mas bateu no cara antes que seus amigos pudessem avisá-lo. Isso quebrou nas costas largas. Ele xingou alto, largou a irmã e girou para encarar o agressor, Amber. Ela o pulverizou no rosto com o bastão. Ele rugiu tão alto que machucou os ouvidos de Amber. Ela nunca ouviu alguém fazer esse som. Ela largou o bastão em choque quando o grandalhão arranhou freneticamente o rosto e se virou, colidindo com uma das 4 mesas de bilhar. Ele bateu, inclinou-se e rugiu de dor novamente. Oh, meu Deus! Corra! Cat gritou e agarrou o braço dela. Você não sabe o que acabou de fazer. Amber tropeçou quando a irmã a empurrou, mas suas pernas ficaram subitamente congeladas quando um rosnado rasgou o homem e ele se levantou para confrontá-la. Amber não conseguiu desviar o olhar do rosto dele. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Cabelos brotou de suas bochechas, queixo e braços. Sua boca se abriu e ele rugiu, um som animalesco e aterrorizante, quando seu olhar aguado e enfurecido se fixou nela. Ele exibiu dentes caninos mortais, que haviam crescido de um jeito que ela não havia visto antes. Então, ele veio até ela, rápido. Amber não conseguiu se mover para se proteger. Ela não era humana. Ele não era humano, mas ela podia apontar um bom palpite sobre o que ele era.
Ele começou a mudar diante dos seus olhos, confirmando isso para ela, quando alguém salvou seu caminho. Katy estendeu o braço para protegê-la. Por favor, Mel. Ela não sabia. Mel deu um tapinha no ombro de Katy, empurrando-a para longe, em vez de atacá-la. Mas então ele alcançou Amber, deixando claro que ela não teria tanta sorte. Um segundo, ela estava lá de pé, horrorizada, e no outro, ela caiu de costas. A dor a chocou. Fazia muito tempo desde que ela havia sido espancada. Ela não tinha certeza se estava lutando para respirar através das lembranças de sua infância ou porque Mel tirou todo o seu ar. Então, um peso esmagou seu peito quando ele caiu em cima dela, tornando ainda mais improvável recuperar o fôlego. Ela lutou para obter ar em seus pulmões, e seus olhos se arregalaram para olhar com puro terror a coisa em cima dela. O braço dele se levantou e seu olhar voou para ele, como por instinto. Garras afiadas estavam fora, alguns centímetros mais longe que as pontas dos dedos, e então ele a golpeou. Katy se jogou nas costas dele, agarrando seu braço. Ele errou a bochecha de Amber por centímetros quando sua mão bateu no chão ao lado dela. Por favor, Katy gritou. Ela é minha irmã. Katy montou nas costas do cara, envolvendo-se sobre ele. O olhar de Amber travou com o da irmã. Ela viu como Katy estava aterrorizada. Além disso, ela sabia que provavelmente tinha exatamente a mesma expressão. Por favor, baby, Katy soluçou. Por mim, não a machuque. Ela não sabia. Ela pensou que estava me protegendo. Ele rosnou olhando para Amber. Eu não vou matá-la. Obrigada. Katy soltou o braço dele e a envolveu em torno do seu peito, abraçando. Obrigada, Mel. Eu devo a você e vou compensar você de alguma forma. Ele não desviou o olhar de Amber uma vez enquanto a estudava, com aqueles olhos lacrimosos e primitivos, fazendo-a sentir-se presa. Não, ela me deve e vai pagar pelo que fez. Não, 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 Katy implorou. Não isso, querido. Ela é muito velha e você não a quer. Ele rosnou suavemente. Eu não vou matá-la, mas eu poderia mudar de ideia. Fora de mim agora. Não interfira. Eu farei qualquer coisa, Mel. Katy esfregou o peito. Ela não seria nada divertida, ela iria apenas gritar e chorar. Adorei qualquer coisa que você queira fazer comigo. Ele balançou a cabeça. Ela. Não. Ele virou a cabeça, quebrando o contato visual de Amber e colocou os dentes afiados a um fôlego de distância do rosto de Katy, enquanto ele rugia. Saia agora. Katy a soltou, escorrendo em suas costas, e se levantou, lágrimas escorrendo seu rosto dela. Por favor, Mel, eu imploro. Eu vou me ajoelhar aqui. Uivos de lobos encheram a sala, e o coração de Amber quase parou quando ela viu a cabeça suficiente para ver a sala de sua posição no chão. Pelo menos 30 homens e um punhado de mulheres se cercavam. Todos eles estavam lá assistindo e fazendo aqueles barulhos altos. Se o puro medo pudesse tê-la matado, ela soube naquele segundo que estaria morta. Não é apenas Mel quem é um lobisomem. Como uma cena de um filme de terror, o bar inteiro parecia estar cheio deles. Olá, Mel exigiu, sua voz baixa e desumana. Um soluço encheu a sala quando Cat se afastou. Por favor, não a mate. Amber olhou de volta para a irmã, que continuava recuando lentamente, seus olhos travados. Não lute, ele vai te machucar. Cat fungou, abraçando o próprio peito. Eu sinto muito, eu não posso fazer nada. Cat se virou, encarando a parede e não se mexeu. Amber olhou para a criatura achatada, prendendo-a no chão, com seu corpo pesado. Seus olhos ainda eram mais animais do que humanos, quando ele rosnou para ela, mostrando seus dentes mortais. Mel levantou a mão enquanto abaixava o foco em seu peito. Um gemido veio de Amber quando as garras dele lentamente roçaram a frente da blusa entre os seios. Ela olhou para a direita quando uma
material se separou, e ele usou as pontas afiadas para abrir sua blusa. Você queria brincar comigo? Agora é a minha vez de brincar com você. Ele se inclinou para a frente, aproximando os dentes do rosto dela, e a barba escorreu de sua boca, aberta para respingar na pele entre os seios que ele tinha descoberto. Você me atacou para que eu não fodesse sua irmã. A boa notícia é que não a quero agora. Ele fez uma pausa, uma garra deslizando entre as costelas e o fecho do sutiã, na frente da que mantinha taças juntas. Ele deu um puxão e abriu. A má notícia é que vou foder você. E você vai gostar tanto quanto eu fiz com esse taco. Uivos ecoaram nas paredes novamente. O estrondo repetindo soou por toda a sala, e Mel levantou a cabeça. Suas pupilas dilataram mais, mas pareciam diferentes, de alguma forma, como um cachorro que de repente ficou com medo. Que diabos está acontecendo? Um homem rosnou com uma voz profunda e verdadeiramente assustadora. Cat se virou e caiu de joelhos. Eu imploro, Alpha. Minha irmã estava apenas tentando me proteger. Eu não tenho meu telefone. Ou eu ligaria para você. Por favor, não deixe Mer machucá-la. Bea, está aqui? Mer, que diabos? Um rugido que era 2 vezes mais intimidador que a fúria de Mer atravessou a sala. Saia dessa garotinha. Outro rosnado soou quando a voz se aproximou. Por que você a trouxe aqui, Cat? Só você tem permissão. Droga, e eu nem acho que você deveria estar aqui. Não é Bea, Mer resmungou, mas não se mexeu. Ela ainda tem 16 anos e eu não toco em menores de idade. Cat só tem uma irmã. A voz ficou mais profunda, mais irritada. Eu tenho uma mais velha, Cat fungou. Ela acabou de chegar à cidade ontem por causa da minha mãe estar doente. Esqueci meu telefone na caminhonete de Mer e ela deve ter dirigido até aqui quando não consegui me localizar. Por favor, Alpha, estou implorando a você. Ela atacou Mer pensando que estava me salvando. Eu não sabia que você tinha uma irmã mais velha. A voz ficou menos profunda, mais fácil de entender, já que um pouco da raiva deixou seu tom. Solte agora. Mer rosnou suavemente enquanto olhava para Amber petulantemente. Eu tenho seu cheiro, cadela. Vejo você em breve. Você me deve um pouco de dor. Eu disse, solte-a. O movimento chamou a atenção em Amber e ela teve um vislumbre das botas do outro homem quando ele caminhou através de Mer. Um segundo depois, Mer acabou se afastando dela. Seu corpo grande navegou uns bons 6 pés antes de cair no chão com força. Amber ficou ali, imóvel, olhando para as costas do homem que acabara de salvá-la. Ele tinha longos cabelos negros que caíam pelos ombros largos. Seus braços eram musculosos, grossos e volumosos, enquanto esticava o material de suas camisas azul. Seus pés descalços apareciam debaixo da calça jeans, como se ele tivesse saído da casa sem sapatos, e suas mãos permaneciam com os punhos ao lado do corpo. Ele rosnou para Mer quando o homem se sentou. Você não machuca mulheres, especialmente não frágeis como essa. Amber teve a impressão de que ele parou por pouco antes de dizer humanas. Sinto muito, Alpha. Mer abaixou a cabeça, olhando para o chão submisso. Estou apenas chateado. Alguns dos outros homens do bar riram e um imitou em voz alta. Sinto muito, Alpha. Outro homem disse. Nightwind são todos cadelas, não apenas as mulheres. O homem de cabelo comprido rosnou. Sua voz era baixa e perigosa quando ele perguntou. O que foi isso? Eu adoraria uma luta de domínio com Goodwhite. Agora? Dê-me uma razão, Book. Por favor. Não foi nada. Os 2 homens zombando deles olharam para longe, como se estivessem com medo de fazer o contato visual. Ela me pulverizou com um bastão, explicou Mer, quando a atenção se concentrou de volta a ele. Foi um instinto me proteger da humana alfa.
O homem de cabelo comprido bufou. Tenho certeza que você mereceu. O alfa virou então e encarou Amber. E ela olhou para um par de olhos azuis assustadoramente belos, como pano de fundo do mesmo rosto bonito que ela sonhou durante a maior parte de sua vida. Ela estava agradecida por ainda estar deitada no chão, porque todo o seu corpo ficou relaxado de choque, apesar de não ter certeza do porquê. Ela deveria ter esperado por ele no segundo em que começou a brotar pelos nos motociclistas. Seus olhos se arregalaram, com o mesmo reconhecimento, e ele recuou um passo, seu olhar nunca deixando dela. Amber estremeceu, assustada, quando ele de repente pulou para ela sem aviso, de uma maneira que um humano nunca seria capaz de fazer. Ele caiu de quatro em cima dela, sem a tocar, mas muito perto. Seu corpo estava centímetros acima dela, e ele abaixou o rosto até que estavam quase nariz com nariz. Desmond olhou nos olhos dela, e ela não conseguiu desviar o olhar dele. O azul estava muito mais brilhante do que ela lembrava, e ela engoliu com força contra o nó que se formou em sua garganta quando a emoção a dominou. Oi, Des. Sua voz era apenas um sussurro. Ele fechou os olhos e virou a cabeça, inalando lentamente, como se saboreasse o que quer que ele estivesse cheirando. Então um grunhido profundo e irritado rasgou sua garganta quando seu olhar se abriu. Ele não olhou para o rosto dela, mas para a blusa aberta e as taças dos sutiãs expostos, que mal continham os seus seios desde que o fecho foi cortado. O olhar dele subiu para fixar o dela. Não se mexa, ele rosnou. Em um piscar de olhos, ele estava fora dela, de pé, e ele tinha Mare pela garganta. O outro homem gritou quando foi jogado. Ele bateu na parede com força suficiente para quebrar o gesso, onde impactou uns bons 3 metros de distância. Desmond rosnou, e depois voltou com pura raiva em seu olhar enquanto olhava para Amber novamente. Ele virou a cabeça olhando para Mare. Se você tivesse machucado ela, eu a teria matado. Lentamente. Ela está fora dos limites. Ele olhou ao redor da sala, seu olhar azul penetrante, pausado em cada uma das pessoas que estavam ali, agora se mexendo desconfortavelmente. Isso está entendido? Uma gota de seu sangue ou o cheiro de terror dela e você morrerá. Ela está sob minha proteção. Obrigada, Alfa. Kat se levantou. Nós estamos em débito. Vá para casa para sua mãe, ordenou Desmond, como se esperassem que ela obedecesse. Kat assentiu e caminhou em direção a Amber. Estamos indo embora agora. Obrigada. Não, Desmond exigiu suavemente. Você vai. Ela fica. Ela está segura. Kat abriu a boca, parecendo genuinamente chocada, mas Desmond rosnou baixo para ela. Kat assentiu e se afastou, lançando um olhar de medo na direção de Amber. Em segundos, sua irmã fugiu do bar e o foco total de Amber se fixou em Desmond. Ele deu um passo em sua direção e depois se inclinou, estendendo a mão para Amber. Segure sua camisa e deixe-me ajudá-la. Ela ainda tremia após o ataque, mas sabia que Desmond não iria machucá-la. Fazia quase 15 anos. Desde que eles se viram, mas ela ainda estava bastante confiante de que estava segura, pelo menos fisicamente. Ela não tinha certeza sobre o resto. Ela apertou a blusa junta e alcançou Desmond. Sua mão era grande e muito quente quando ele gentilmente a puxou para cima. Suas pernas tremiam e seus joelhos estavam fracos. Mas ela conseguiu se levantar. No segundo que ela se levantou, ela teve que inclinar a cabeça todo o caminho de volta para ver Desmond, e ela rapidamente percebeu algumas coisas. Ele era mais alto e mais musculoso do que ela lembrava. Lobisomens aparentavam envelhecer muito bem. Desmond ainda estava bronzeado e barbeado, mas os ângulos fortes e masculinos em seu rosto lhe davam uma ponta mais dura. Amber se afastou. Se ela pensou que tinha endurecido o coração ou acreditou que tinha superado ele, percebeu agora que vinha se enganando há anos.
A dor permaneceu tão fresca como se a ferida tivesse acabado de ocorrer. Minha mãe está morrendo. Foi a primeira desculpa que surgiu em sua cabeça e foi verdadeira. Eu tenho que ir, Des. Ela deu outro passo para trás, mas antes que pudesse colocar mais distância entre eles, Desmond agarrou. Ele agarrou seus braços com suas grandes mãos calejadas, segurando-a no lugar. Seus olhares travaram, e ela não podia perder a raiva que via ali. Ele levantou a cabeça, quebrando o contato visual, para olhar as pessoas atrás dele. Quero que todos saiam, limpe o bar. Ele olhou para o barman. Feche, Jake. A maioria dos lobos aqui é Goodwinch. O bar é um território neutro. É terra de trégua. Não posso fazê-lo sair porque você disse. Desmond rosnou. Jake assentiu como se fosse tudo o que precisava ser dito. Todo mundo fora agora. Você ouviu o Alfa. Se você quiser lutar com ele, fique à vontade. Ele fez uma pausa e olhou para Desmond. Hesitante. Posso pelo menos ir para o meu apartamento no andar de cima? Saia. Desmond gritou, naquela voz baixa e desumana. A curiosidade fez Amber olhar para trás, espantada quando todos no bar pegaram seus pertences e rapidamente correram para as saídas. Em menos de um minuto, a última pessoa saiu correndo pela porta. O aperto de Desmond em seus braços aumentou, chamando sua atenção de volta para ele. Ela olhou para ele com uma estranha combinação de medo e saudade. Desmond endureceu enquanto ela estava fora. Ela estudou as maçãs do rosto fortes, uma das quais com uma leve cicatriz que não existia antes. Seus lábios ainda estavam cheios e sensuais, mas seus cílios pretos pareciam mais grossos do que ela lembrava, e seus olhos ainda assombravam. Ela podia ver a dor do passado espelhada neles, como se a alma dele tivesse sido rasgada junto com a dela. Eu procurei por você, ele sussurrou. Eu não consegui te encontrar. Onde você esteve? Para onde você foi? Amber engoliu em seco a emoção que ainda a sufocava. Los Angeles. Fui morar com meu pai biológico. Desmond fechou os olhos. Seu domínio sobre ela diminuiu, mas ele não soltou. Ele respirou fundo, depois novamente, antes de abrir aqueles olhos surpreendentes, encarando-a mais uma vez. Eu pensei que seu tipo não se misturava com humanos. Ela se forçou a desviar o olhar e olhar ao redor do bar. Então ela se voltou para ele e suspirou em derrota. Imaginei que enquanto estivesse na cidade nunca nos encontraríamos. As coisas mudaram. Um músculo em sua mandíbula pulou, tornando óbvio que ele estava cerrando os dentes. Então ele perguntou: por que você voltou se não queria me ver? Minha mãe está realmente morrendo. A bebida, drogas e tabagismo finalmente alcançaram. Katy, minha meia-irmã, e Bea também. Eles ligaram para me dizer que mamãe só tinha alguns dias de vida. Eu dirigi até ontem de manhã. Assim que ela morrer, nós a enterraremos e eu terei ido novamente. Jurei nunca mais voltar, mas não tive escolha. Por que você me deixou? Sua voz era ainda baixa e áspera, em vez de suave e refinada, do jeito que ela se lembrava. Mais uma vez parecia que algo mais havia o roubado e estava falando por ele. Amber percebeu que era o lado animal dele falando, e algo sobre isso envolvia seu coração, tornando a dor quase física, porque ela não podia ignorar a agonia crua que ouvia. Era demais, e tudo nela queria fugir disso. Você sabe por quê? Amber tentou dar um passo para trás, mas ele a cercou mais. Eu preciso ir. Ela sentiu lágrimas ardendo seus olhos. Você parece bem, Des. Espero que os anos tenham sido bons para você. Fiquei magoada, mas sempre lhe desejei uma vida feliz. Ela puxou com mais firmeza para se soltar. Você tem que me deixar ir agora. Seu nariz queimava quando ele a cheirou, tornando óbvio que ele realmente era mais animal do que homem naquele momento. Não.
Sim, ela arqueou uma sobrancelha para ele. Por favor, me liberte agora mesmo. Não. Desculpe, você não pode me manter aqui. Há policiais humanos que teriam grandes problemas com você me sequestrando, e nem sei por que você se importa. Ela retrucou quando a raiva passou rapidamente pelo choque e pela dor. Sejamos honestos. Nós éramos crianças estúpidas. Mal conseguíamos passar um tempo um com o outro. E você fez sua escolha. Eu não tive escolha. A raiva enrijeceu seus belos traços. Eles teriam matado você. Eu fiz a única coisa que pude. Eu te protegi. Você prometeu ser minha companheira e eu a mantive segura. Esse era o meu trabalho. Eu fiz e você foi embora. Seu coração se partiu um pouco mais, porque ele parecia estar falando sério. Desmond realmente pensou que ele tinha feito a coisa certa. Então ela teria que lembrá-lo. Você me deu a outra pessoa e saiu para a floresta com outras mulheres para fazer sexo. Fingir dar você ao meu melhor amigo, sabendo que ele nunca tocaria em você. Ele se certificou de que você não fosse ferida e afastou você de Albert. Desmond segurou o braço dela frouxamente, mas ele não a soltou completamente. Você se machucou? Ele fez alguma coisa além de levá-la para sua segurança? Ele me tirou de lá. Mas não, ele não me tocou. Ela puxou com força seu braço, puxando para fora de seu punho e recuou. Você acertou 2 em 3. Amber. Não consigo esquecer ou perdoar. Eu nem tenho certeza de que sei como. Não é como se eu crescesse com muito amor e compreendesse. É aqui que estamos agora, Tess. Não há volta, não há conserto do que aconteceu. Você tem alguma ideia do quanto me dói olhar para você? Você foi a única coisa boa na minha vida. Ela se virou e forçou as lágrimas de volta enquanto caminhava pela porta. Eu sinto muito. Sei que não é tudo culpa sua, mas não posso fazer isso. Você é tudo que eu sempre quis. Ele gritou enquanto ela tentava fugir. Nunca fez diferença que éramos jovens quando você se prometeu para mim. Eu não sou humano como você. Eu não consigo apagar isso. Os lobos não seguem em frente depois de encontrar seus companheiros, anjo. Nós acasalamos pela vida toda. Ela parou no meio do caminho, parando por um momento, mas a dor era demais. Ela se afastou do homem, lobo, que uma vez segurou seu coração. Adeus, 10.